Certamente você já deve ter visto algum jogo de futebol que estava chovendo no dia. Alguns gramados com a chuva intensa empoçam, e em muitos casos é necessária a paralisação da partida. Por outro lado, existe um sistema que não deixa a água empoçar na superfície, trazendo ela para baixo. Isso se deve pelo sistema de drenagem dos campos, uns muito sofisticados e outros nem tanto. Mas o que seria de fato esse mecanismo? É exatamente disso que vamos falar hoje. Eu sou Murilo Júlio e seja muito bem-vindo ao canal Engenharia na Pele. No Brasil, o país do futebol, melhorias são sempre algo a ser buscado. Alguns fatores como a drenagem eficiente do campo precisam ser considerados para a prática do esporte, a fim de não prejudicar os atletas e conservar o gramado local. A engenharia aliada ao esporte, com estudos e novos sistemas propostos, auxiliam na contemplação do espetáculo. Para o desenvolvimento de um eficiente sistema de drenagem, são necessários estudos prévios como levantamento topográfico, atributos físicos do solo, sendo eles compactação, resistência mecânica à penetração, taxa de infiltração de água, porosidade, densidade e intensidade pluviométrica anual. A drenagem deve ser planejada, encontrando o método mais eficiente e eficaz para sua utilização. Drenagem, no dicionário, é o escoamento de águas de um terreno encharcado. Em um campo de futebol, o sistema de drenagem fica situado entre 40 e 60 centímetros abaixo do gramado. Acima dele fica uma camada de brita coberta por uma camada de terra. Elas ajudam a escoar a água. Os dois sistemas de drenagem mais utilizados são o gravitacional e o a vácuo. O sistema de drenagem é responsável por retirar o máximo de água da chuva que cai sobre o gramado, para que o jogo não seja prejudicado. Basicamente, ele evita o encharcamento do campo. Esse mesmo sistema de drenagem pode e deve ser utilizado em um campo profissional, society ou no seu campo particular do seu sítio ou fazenda. No sistema gravitacional, a água da chuva desce naturalmente com a ajuda de um pequeno desnível em relação à região central, e com a ajuda da gravidade se obtém o escoamento da água. No sistema a vácuo, há dois tubos coletores fechados, ligados a uma bomba que suga o ar deles e gera um vácuo. Esse vácuo exerce uma pressão e puxa a água, que desce muito mais rápido. O sistema a vácuo, se comparado ao gravitacional, tende a drenar a água com mais rapidez, sendo assim uma solução interessante para gramados que possuem muita área sombreada e de regiões com alta taxa de precipitação. O escoamento da água é bem mais rápido, mas o custo é 2 ou 3 vezes maior. Por causa dessa grande diferença de preço, a maioria dos estádios utilizam a gravidade como sistema de drenagem, e é dela que vamos nos aprofundar hoje. Caso queira um vídeo mais detalhado sobre a drenagem a vácuo, deixe nos comentários que faremos um vídeo específico sobre ela. Então vamos à parte técnica. Os sistemas mais aplicados de gravidade são os de espinha de peixe e espinhas paralelas. Utilizando tubos perfurados, elas podem ser tubo-dreno perfurado, PAD perfurado ou até mesmo manilhas de concreto perfuradas. Tudo depende do tamanho do campo e da capacidade de drenagem. Para um campo society, o tubo-dreno perfurado é o que tem melhor custo-benefício. O diâmetro do tubo DN varia de 65 a 150 mm. O tubo de 110 mm atende a maioria das situações, mas não deixe de contratar um profissional para fazer o dimensionamento e a emissão de responsabilidade técnica. Além da tubulação perfurada, há outros itens importantes para o correto funcionamento do sistema de drenagem, como uma camada de terra vegetal para o plantio de grama, cerca de 10 cm, uma camada de areia grossa mais terra vegetal, cerca de 10 cm, e uma camada de brita 19 mm ao redor do tubo dreno, envolvida por uma manta sintética geotêxtil. A função da manta é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno. Esse conjunto auxiliará na permeabilidade do solo, fazendo a água penetrar em direção ao dreno de forma eficiente. A drenagem em espinha de peixe conduz toda a água de subramais de dreno para um ramal único, que é ligado na rede de drenagem. Ele consegue cobrir toda a área do campo e trabalhar com menores profundidades. A declividade ideal é de 1%,
assim a água não acumula na rede. Caso precise, também é possível trabalhar com 0,8% como declividade mínima, mas evite. A drenagem em espinhas paralelas também cobre todo o campo, mas por ter maior comprimento exige profundidades maiores, mesmo com a declividade de 1%. Agora vamos ao passo a passo da execução de uma drenagem. Em primeiro, faça a escavação na cota e colocação da manta geotêxtil. A escavação deve ser feita de acordo com a marcação do terreno, respeitando a declividade. Neste caso, 1%. Uma declividade de 1% significa 1 metro escavado na horizontal, declina-se 1 centímetro na vertical. Em um exemplo prático, se a linha da espinha tem 20 metros de comprimento, a diferença de cota na vertical do ponto mais alto para o ponto mais baixo é de 20 centímetros. E não se esqueça, a manta geotêxtil deve ser colocada de maneira que preencha todo o fundo e as laterais dos ramais, e ainda sobre espaço para o fechamento superior. A brita de 19 mm deve ser colocada no fundo, formando uma camada de 10 cm ao longo de toda a vala. Em seguida, coloca-se o tubo dreno perfurado e completa-se toda a vala com brita, fechando-a por completo. A ligação dos tubos dreno dos subramais com o ramal da espinha é feita com uma cruzeta dupla. As pontas das espinhas são fechadas com um tampão cego tipo cap. Após feito o enchimento com brita, fecha-se a parte superior do dreno com a manta geotêxtil, inclusive com trespasse entre as abas. Para finalizar, basta colocar uma camada de 10 cm de areia grossa com terra vegetal, onde vai permitir a permeabilidade do solo, e mais uma camada de 10 cm de terra vegetal para o plantio da grama. E por último, plante a grama por cima ou posicione a sua grama sintética. Bom, trouxemos no vídeo de hoje informações detalhadas sobre a drenagem em campos. Se deixamos passar algo, peço que deixe aqui embaixo nos comentários. Caso se interesse em drenagem de quadra de futevôlei, temos 2 vídeos aqui no canal onde detalhamos o passo a passo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.